O Naerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, patrocínios, RS Assessoria Contábil, Engelife, Academia Time for Fit, Essence Móveis sob medida, Wellington Task. O Diário Cast começa agora. Salve, salve, internautas! Estamos aqui hoje no Diário Cast de número 4 da segunda temporada, que está um sucesso. E hoje a gente está aqui com uma santista, que é referência na área de harmonização, ela é dentista e ela é linda. Mas linda é o nome dela, a Linda Mello. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito prazer, meu nome é Linda Mello, né, mais conhecida como doutora Linda Mello, sou cirurgiã dentista e atualmente atuo na área de harmonização facial. Vocês entenderam, se vocês veem eu chamando ela aqui de Linda, né, não é porque eu estou elogiando a todo momento, né, que às vezes vira esse negócio de internet, vira sede, né, pô, tá chamando a convidada toda hora de Linda, mas é o nome dela. Para explicar isso para as pessoas. Linda, fala uma coisa, como começa a sua história, né? Você, assim, geralmente a gente pensa numa profissão na infância, a gente tem toda aquela construção, né? Ah, eu quero ser médico. Vejo meus filhos, né? Eu tenho um filho de 7 e um de 1 ano e meio. De 7 anos ele já demonstra, né, alguns segmentos que ele gostaria de seguir a vida. Você, essa história começa quando na sua vida? Bom, essa paixão pela odontologia começou quando eu era bem pequena. Eu sempre gostei, eu ia na dentista e ela fazia a parte ortodôntica, parte do aparelho. E eu me encantava. Eu vi os aparelhos, eu vi o consultório. Tanto que eu entrei na faculdade querendo fazer a parte de ortodontia, mas eu me encontrei na harmonização facial ao decorrer do tempo. Tá. E aí houve uma construção até isso, né? Isso não aconteceu de repente, a harmonização na sua vida. Não. Então a gente quer saber esse início de carreira, né? Então, o que aconteceu? Você se forma na faculdade, né? A gente tinha o Lifestyle de Santos, aquela coisa nossa aqui. Sim. Que faculdade você se formou aqui em Santos? Formei na Universidade de Santa Cecília. Tá. Me formei no ano 2019. Fui 4 anos de faculdade, foi período integral, né? E na faculdade, mesmo no período, eu ficava pensando, será que eu vou fazer ortodontia? Pensei também odontopediatria, porque que eu tem amo. as especialidades ali, né? Sim. Você vai já dentro da faculdade pensando para onde você vai seguir. Exatamente, eu amo criança. Então, na época, eu pensei, se eu fizesse odontopediatria, mas com o tempo, depois que me formei, trabalhei em outras clínicas também, trabalhei em clínica popular, né? Mas eu não me identificava muito. Então, quando eu comecei a fazer uns cursos de harmonização facial, vi o mundo, né, esse mundo gigante de harmonização facial, mexer com a autoestima das pessoas, foi aí onde eu me encantei. Isso é curioso, né? Essa virada de chave, acho que da área de odontologia, de dentistas, né, passarem a fazer esses tipos de procedimentos é recente, não é uma coisa que vem ao longo dos anos, é uma coisa, e a gente queria saber como que isso funciona, tá? Existe a especialidade, a gente estava conversando um pouco antes de pescoço, cabeça, mas o dentista ele se concentra justamente nessa parte só, ou tem outras áreas que ele pode também, de repente, desenvolver? Bom, assim, cirurgião dentista é cabeça e pescoço mesmo, né? Então, eu fiz alguns cursos para melhorar essa parte de harmonização facial, porque não tem como você ter uma base de anatomia, mas não tem como você atuar nessa área. Então assim, a gente tem... Quais procedimentos hoje é feitos na harmonização? Assim, pode falar de uma maneira geral, Linda? Bom, o mundo da harmonização é muito complexo, então inclui vários procedimentos. Eu, por exemplo, faço preenchimento, botox, bioestimulador de colágeno, bichectomia lipopapada, que é um protocolo de emagrecimento facial, essa parte de laser também. Então, quando você lida com o rosto, né, você lida com a expectativa de cada paciente. Então, eu sempre faço um protocolo para cada paciente, eu faço uma análise. Então, eu acho isso, assim, muito interessante. Esse mundo da harmonização, por isso que eu falo pra você, é muito interessante, é muito complexo. E assim, quando os pacientes eles te procuram, eles já procuram com uma necessidade formulada, por exemplo, eu quero mudar essa partezinha aqui do rosto, eu tô incomodado com essa ruga, o famoso bigode chinês, o pé de galinha, né? Existe toda essa... o que a gente ouve falar das mulheres, né? Às vezes eu me olho no espelho, eu vejo lá alguma coisinha lá, eu falo, acho que isso aqui é pé de galinha, isso acho que aqui é bigode chinês. Mas já existe isso, ou você realmente faz... Porque eu estava falando, o cabeleireiro tem um visagismo, né? Que ele constrói ali o que é melhor para a pessoa, para a imagem da pessoa. Você vai construir o que é melhor para a pessoa, ou você vai vir pelas queixas dela?
Como que funciona? Quando o paciente me procura, ele chega lá na cadeira do consultório, eu pergunto: "O que que te incomoda? Quando você se olha no espelho, o que que você se incomoda?". Então, por exemplo: "Ai, me incomodo aqui nessa linha de expressão do bigode chinês. Ah, acho meu lábio muito pequeno, quero um lábio mais volumoso". E aí eu faço uma análise, né, de cada paciente, cada paciente é um caso, então eu faço uma análise e eu traço um protocolo para cada paciente. Então, por exemplo, se você falar: "Linda, me incomoda, por exemplo, o bigode chinês". Então a gente faz um preenchimento. "Ah, Linda, me incomoda essas linhas de expressão. Acho que quando eu faço, algumas expressões do meu rosto fica muito marcado", ou por um botox preventivo também. Ou: "Ah, Linda, minha pele tá muito caída". Então, assim, aí cada paciente, fala o que se queixa do que se incomoda, e aí eu traço o melhor protocolo. Tá. Mas que nem eu falo, a harmonização, você tem que olhar e ver qual procedimento encaixa. Só que isso lida com vários. Então, assim, é preenchimento, com botox, com colágeno, é um conjunto. Certo. Você falou algo interessante agora, botox preventivo. Ele é preventivo porque ele vem da prevenção, na verdade, de uma possibilidade de uma linha de expressão, Isso. de algo nesse sentido. Seria isso. E como que é Isso. feito essa análise? Olha, eu vou fazer um botox preventivo. A pessoa já tem uma tendência naquele pedaço da face, Sim. podemos dizer assim? É que assim, a partir de 25 anos, você começa a perder o colágeno. Então, todo mundo começa a envelhecer, ter esse derretimento de face, né. Então, por isso que é sempre bom começar a partir dos 23, 24 anos, você começar a iniciar os procedimentos. Claro, em pequenas quantidades, né, mas, por exemplo, tem uma paciente que é muito expressiva, faz muita academia, faz muita força muscular, então é legal aplicar um botox preventivo, para futuramente você não ter aquelas linhas estáticas, aquelas rugas, sabe, que fica bem marcado, quando mesmo você sem fazer expressão já tá com uma linha de expressão marcada. Então é legal você se cuidar desde cedo. Por exemplo, aplicar um colágeno a partir de 25 anos, para futuramente você não estar com aquela pele totalmente caída. E aí a gente tem que entrar com vários procedimentos para tentar voltar a sua pele que durante anos você já perdeu o colágeno. Dá até medo, né? De ficar na frente de você aqui, você fica falando essas coisas, e a gente fica imaginando quais são as linhas de expressão que a gente tem, né? A gente fala, pô, será que eu tô olhando aqui pra ela, ela tá me analisando? Acontece isso, você chegar no lugar e começar a analisar a pessoa, né? Porque geralmente eu chego no lugar, eu sou marqueteiro, eu trabalho com jornalismo, né? Então eu chego e falo, puta, esse marketing não tá legal, essa pessoa não tá falando, esse jornalista não tá mandando bem. Então acontece isso também na tua profissão? A gente tem esse olhar clínico, né, e não só em rosto também, eu reparo muito em sorriso, né, porque como eu sou dentista, eu reparo sim, mas assim, reparo de uma forma, como posso dizer, não é nenhum julgamento, é o que podemos melhorar, sabe, é o que nem eu falo para minhas pacientes, eu não gosto de transformar, eu gosto de realçar a beleza de cada um. Potencializar. Exatamente, exatamente. Muito bom isso. Então, por exemplo, eu ainda faço a parte de clínico, né, faço uma limpeza, um clareamento, uma restauração, mas algumas partes, por exemplo, canal, extração, aí eu já encaminho para o especialista. Tá. Me fala uma coisa, tem algum procedimento que você não recomenda para todo mundo? Você fala assim, esse procedimento não dá para fazer nas pessoas, não é para todo mundo, é para determinadas pessoas. Existe alguma coisa dentro da harmonização que seja para alguns tipos de pessoas? Então, na verdade, assim, que eu falo, como cada paciente, é um caso individualizado, então o que que acontece? Eu traço o melhor protocolo, eu deixo o seu rosto mais harmônico. Então, tem paciente que fica bonito, por exemplo, com bocão, e já tem uma paciente que o rosto é mais delicado. Não tem por que eu colocar tanto lábio. É que hoje em dia no Instagram, né, esses defeitos também, o pessoal se confunde um pouquinho. Os influencers, os artistas, né? É. Eles tendenciam muito para isso. Exatamente, mas até hoje em dia, esse ano 2025, a tendência é natural, algo naturalidade. Então, assim, eu sempre priorizei essa parte de naturalidade, é o que eu acho que fica bonito também, né. Então, tem paciente minha que chega falando: "Ai, linda, quero essa boca". E eu falo: "Não", por exemplo, porque a sua boca não é a mesma anatomia que dela. Então, vai ficar mais volumoso, vai ficar mais hidratado? Vai, mas o mesmo resultado a gente não consegue chegar, então tem que alinhar bem a expectativa de cada paciente. Com toda certeza. E uma coisa assim, Linda, que até eu ouço falar muito, né? O tratamento com os ácidos, eles têm um tempo de durabilidade. Sim. É isso? Quanto que dura esse tempo? O porquê desse tempo? O organismo ele absorve o ácido, é isso? Então, na verdade, o ácido hialurônico já é presente no nosso organismo, né. Então, por exemplo, se eu como é que eu gosto de fazer a minha técnica. Se eu faço um lábio, um bigode chinês, eu uso um ácido de uma reticulação mais média.
Se eu uso, por exemplo, um ácido, ai, linda, quero fazer preenchimento de mandíbula, quero fazer queixo, quero dar projeção, definição, aí já uso um ácido de uma reticulação mais grossa, tá? Mas todas duram em média de 9 a 12 meses. Sendo muito sincera, eu não acho que sai totalmente o ácido É hialurônico. isso que eu ia te falar, será que sai totalmente mesmo? Fica algum resquício, assim, a pessoa fica com alguma... Porque por exemplo, nenhum lábio meu fica. As minhas pacientes dizem, né? Nossa, ainda já passou mais de um ano, mas ainda tem o produto aqui. Claro, não tá daquela mesma forma, aquele tamanho e tal. Mas, assim, isso que é legal do ácido hialurônico também, porque ele dura muito bem. Já o Botox tem uma durabilidade menor. Ele é de 3 a 6 meses. Porque, como é algo intramuscular, então dura menos. Eu, por exemplo, uma experiência própria, o meu Botox dura de 4 meses, porque eu treino, então no ano eu faço umas 2 vezes por ano. E o preenchimento, hoje em dia eu faço uma manutenção, porque eu comecei a fazer preenchimento desde 2020, né? Então, todo ano eu faço uma manutençãozinha, em pular com um pouquinho de queixo, um pouquinho de mandíbula, e aí às vezes eu uso até uns 3 ml e faço um full face, faço no rosto inteiro. Que assim, é pouco? É, mas como eu já tenho um produto, então eu só mantenho. Isso que eu ia te falar, quais são os procedimentos que você já fez em você? E é você mesmo que faz em você? Como que funciona isso? Tenho bastante procedimento no rosto. Eu comecei em 2020, tá? Assim que eu comecei a fazer os cursos, eu me interessei nessa área. Gostei muito dos resultados. Então, primeiro eu fiz bichectomia, porque eu tenho descendência japonesa, né? Eu sou mestiça. Então, meu rosto, né? Os nossos japoneses têm um rosto muito redondo. Então, eu não tinha formato, isso me incomodava. Então, eu fiz a primeira vez a bichectomia, deixar aqui a maçã do rosto bem elevadinha, mas se você ver, é bem natural. Sim. Fiz a lipo de papada também, porque me incomodava um pouquinho o capim, então eu queria deixar o rosto mais contornado, mais alongado. Então eu fiz a bichectomia e a lipo, foi o protocolo de emagrecimento facial, que é esse que eu uso no consultório. Depois comecei com os preenchimentos. Comecei a fazer o preenchimento no nariz, que chama rinomodelação, para levantar um pouquinho a pontinha, né? Que eu gosto de um nariz mais empinadinho. Lábio faço há muito tempo, tanto que há um tempo atrás eu coloquei muito produto. Então, e meu lábio, ele tem um tamanho pequeno. Então, ele começou a migrar. E aí, ele começou a subir nessa região e tava me incomodando. Aí, eu apliquei o hialuronidase, que ele quebra na hora a partícula do ácido hialurônico. Então, isso que é muito interessante. Porque se der qualquer caso de insucesso, alguma intercorrência, você tem o hialuronidase. Ele quebra na hora a partícula do ácido hialurônico. Então, o preenchimento é legal por isso. Porque se você usa, por exemplo, um preenchimento definitivo, um PMMA, se der alguma intercorrência, não tem muito o que fazer. Sim. Em- Até conversei tem um cirurgião plástico aqui que falou que ele não é recomendado, né, no Não, PMMA, né? Já é uma coisa que já está fora assim, da É. consideração, né? Que hoje trabalha com harmonização e até mesmo cirurgia plástica. Exatamente. Eu não aconselho, mas eu conheço, por exemplo, minha madrinha, na época dela, eles aplicaram no bigode chinês, mas eu jamais faço um preenchimento com ácido hialurônico nessa região, porque tem um preenchedor definitivo. Tá. E assim, justamente isso, né? A gente acabou entrando no papo e eu ia te perguntar exatamente sobre as intercorrências, né? Existe muita intercorrência na harmonização? Hoje já existe uma ciência mais exata sobre isso? Fala, não, se eu for por aqui, não vai existir uma intercorrência. Ou vai de organismo para organismo? As pessoas, você só vai ter essa resposta depois da aplicação. Então, na verdade, assim, o que acontece? Com as minhas pacientes, nunca teve nenhum caso de intercorrência, mas por quê? O que nem eu aviso minhas pacientes. Eu sempre estou em contato, então, pós-procedimento, no dia seguinte, eu já chamo, mando uma mensagem se está tudo bem, às vezes fica um roxinho no dia, ou doloridinho, ok. Algum outro sinal diferente, já para entrar em contato. Mas assim, eu gosto de trabalhar com a cânula. Então, a cânula tem a chance de ter intercorrência é quase nada. Então, para quem trabalha com agulha, né, aí pode pegar um vasinho, por exemplo, somente região de nariz, é muito vascularizada. Então, você sempre tem que aspirar antes de injetar o produto. É que nem eu falo, tem que ter uma cautela, tem que ser bem cuidadosa. Esses procedimentos de rosto, quem faz com pressa ou faz com agulha, é por isso que dá esses problemas. Não usar um ácido hialurônico correto, a marca também, então tudo isso interfere, técnicas. Então, eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus, nenhum tipo de problema. Mas assim, pode ocorrer, né? Porque cada organismo é um organismo. Com Então, certeza. Qual o procedimento hoje mais procurado na harmonização?
Bom, minhas pacientes amam preenchimento labial, é o que mais me procuram, até porque eu elaborei uma técnica chamada Shine Lips. Ela é sua, essa É técnica. minha. Olha que Tanto que legal. esse ano eu pretendo dar uns cursos, que tem muitos profissionais já me procurando. Então, essa técnica de Shine Lips que eu digo, né, o quê? É naturalidade, é projeção, é um volume, mas sempre acompanhando a anatomia de cada paciente. Então, minhas pacientes amam boca, são viciadas, elas chegam, por exemplo, né, sábado eu já tenho outro atendimento, mas, por exemplo, elas chegam e falam assim, linda, foi mês passado, uma paciente me falou, linda, quero colocar um pouquinho só, quero colocar 0,6. E na seringa vem 1 ml. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, você vai querer colocar um pouquinho mais? Vamos jogar 1 ml, que é pouco, né? Mas coloca aos pouquinhos, depois se precisar a gente coloca um pouquinho mais, enfim. Ela, não, vou colocar 0,6, que eu tô com receio. Depois, se precisar, a gente coloca um pouquinho mais. A gente guardou, ficou com a seringa lá e ela descartou, enfim. Aí eu peguei, coloquei 0,6, ela me chamou agora, me agendou pra sábado e falou, linda, eu acho que eu quero colocar 1,5. Nossa, ela quer dar um Ela upgrade aí mais do que o dobro, né? Sim, ela falou que era colocar 1,5, só que poucas seringas, tem 1,25 a que eu usava, mas eu sempre recomendo começar com ml. Mas assim, cada paciente é um paciente, a gente prefere bocão, tem paciente que já gosta de algo mais natural. Então, eu falo, a harmonização é uma construção. Começa com pouco, é o que eu dou de dica. Começa com pouco, se olha no espelho, vê o que você se identifica. Às vezes não é 1 ml todo no lábio. Às vezes é legal jogar 1 ml, vai um 0,5 no queixo, e a paciente não tem, por exemplo, lábio. Aí você joga um restante no lábio, e você vai construindo um perfil, né? Que o perfil sexy da mulher é nariz, boca e queixo alinhado. Já o perfil sexy do homem é a mandíbula bem marcada. Olha que loucura. Aqueles rostos mais quadrados, sabe? Sim. Então, é comprovado cientificamente que é isso que deixa a pessoa mais atrativa, mais Causa mais atraente. atração, né, do sexo oposto. Interessante isso. Eu vou pensar em fazer minhas mandíbulas aí. Pode fazer um preenchimento no malar. O Exatamente. que você acha? Me fala uma coisa, e assim, a gente perguntou qual é o mais procurado, mas quais são as tendências da harmonização? Existem tendências que estão por vir, de repente você está indo no congresso buscar uma novidade, alguma coisa que hoje já é feito fora do país, e que de repente está vindo para o Brasil. Sim. Assim, eu fui no congresso agora que tem todo ano, né, o CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia. Então eles falam muito sobre tendências, realmente. Falaram que o ano 2025 é algo mais natural. Então, para quem tá com muito produto, aqueles rostos muito quadradão, queixão, já não é mais a tendência 2025, né. E hoje em dia também esse ano é o que eu quero também entrar lá no consultório, essa parte de laser é muito legal, porque é um conjunto, então essas máquinas, por exemplo, Ultraform, MP3, faz o conjunto, por exemplo, se você trata uma pele, você faz um colágeno, você vai injetar o bioestimulador de colágeno. Mas depois, com algumas linhas, você tem que fazer, por exemplo, um laser, sabe? Então, é que nem eu falo, a harmonização não é só um preenchimento. Às vezes você tem que tratar a pele, você tem que preencher. Então, acho que vai muito estar em alta hoje, esse ano, essa parte de harmonização que é preenchimento, botox, laser. Acho que, na verdade, nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. Vai se reciclando, né, ali as tendências. E eu acredito que os artistas, quando a gente estava falando dos influencers, eles têm ali um cenário onde eles acabam tendenciando algumas coisas, Sim. né? Então aparece lá, de repente, uma influencer, que nem teve a Lipo HD que a gente estava falando aqui, até com o Dr. Josué Montedori, né, no episódio 1. Então, isso aí foi trazido por uma influencer que começou a esfregar na cara de todo mundo a Lipo HD, e aí virou uma moda ali, tal de Lipo HD, todo mundo queria, aquele abdômen chapado. E, na verdade, era uma lipoaspiração, né? Sim, é Mudou só o nome. marketing. Uma jogada de marketing. Com ali, certeza. Né? Acabou acontecendo. Com Eu certeza. falo uma coisa, dá pra voltar ao normal logo após um procedimento? Sim, é muito tranquilo. Preenchimento e botox eu falo para minhas pacientes, o que eu indico é 24 horas sem exercício físico de alta intensidade. Então, por exemplo, não vai para academia, ficar pegando muita força, principalmente quando você faz um botox, vai ficar fazendo muita força muscular. Então, o produto está aí agindo durante essas 24 horas. O resultado inicial é 3 dias.
E o final de cada procedimento é 15 dias. Minhas pacientes ficam no máximo um roxinho, né, que aí você passa uma pomadinha iridóide, se ficar muito, inchadinho, passa um gelinho, mas nem entra com medicação, tá? Também não ficar se expondo ao sol, então durante 24 horas não ficar se queimando, porque tem produto. Tem contato físico também, então eu falo minhas pacientes, ó, hoje não pode beijar, porque tá exposto, né? Mas tem esses cuidados muito básicos. Agora, quando, por exemplo, você faz uma bichectomia, uma lipopapada, é o que eu faço, né? Aí é mais complexo, uma cirurgia. Então tem que entrar com drenagem, tem que entrar com medicamento, tem que ter uma parte de estética, mais alguém mais especialista para o seu pós-operatório. Não é tão simples assim, por isso que tem um preparo antes. Sim. Então, assim, namorados, né? Se a mulher for fazer um procedimento e voltar não querendo te beijar, isso é uma recomendação profissional. Podem ficar tranquilos que vocês não perderam a namorada. Ou as suas esposas, né? Me fala uma coisa. A gente falou muito dos efeitos, né? Do quanto que dura cada efeito. O ácido ele tem uma duração diferente. Eu não entendi muito bem essa parte da duração dos ácidos. Você pode explicar pra gente essa parte? O que cada um dura mais, o que cada um dura menos? Por exemplo, o ácido hialurônico dura de 9 a 12 meses em cada organismo. Então, já o Botox dura de 3 a 6 meses. Já o colágeno, né, só para entender um pouquinho de cada procedimento, ele dura até 2 anos. Só que assim, o colágeno ele é um tratamento. Então, o ácido hialurônico, ele volumiza, ele hidrata, ele preenche as linhas de expressão. Então, dura aí de 9 a 12 meses, e que eu falo, nunca sai totalmente, 100%. Não, acho que não sai, tá? Ainda mais quando você pega um ácido hialurônico bem reticulado, bem grosso, com G' alto, que a gente diz, né? Então, ele é bem grosso. Digo, por exemplo, aqui, você sente o ácido um pouquinho durinho, ele não sai totalmente, ele não dissolve, tá? Mas, assim, as pacientes amam, né? Porque elas não querem que o ácido hialurônico saia. Mas, por exemplo, o Botox já dura de 3 a 6 meses. Então, dura pouquinho. Só que no Botox tem que ter aquele efeito vacina. O que acontece? Se você fica fazendo Botox toda hora, ele começa a perder o efeito. Então, sempre dá um intervalo de 3 a 4 meses para nova aplicação do Botox. Então, assim, ele dura 3 meses, a pessoa dá um tempo de 3 meses e faz novamente ali a aplicação. Seria Se basicamente quiser. isso, a conta. Isso. É que nem eu falo, eu faço uma vez por ano um preenchimento por manutenção. Agora, se a paciente é a primeira vez que ela vem fazer um lábio e ela tá colocando 1 ml, depois de 15 dias, que é o resultado final, linda, quero colocar mais 1 ml. A gente pode aplicar sem problemas, né? Tem paciente minha que, assim, teve casos que queria colocar 3, 4 ml no lábio, mas é que nem eu falo, aí já fica também desproporcional pro seu rosto. Já não fica muito legal. Então, às vezes é legal você pegar 2 ml, joga um pouquinho no lábio, joga em outra região, joga no nariz, joga no queixo. E eu gosto de fazer todos os procedimentos junto com o paciente. Então, é isso. Até hoje uma paciente me mandou um áudio falando, linda, esse é teu diferencial. Porque você vai fazendo junto, eu vou mostrando, eu vou olhando e falando, por exemplo, Lê, o que você acha? Vamos jogar um pouquinho mais no queixo, vamos jogar um pouquinho mais no seu lábio, a gente vai chegando num resultado juntos. Até porque, pra você não se olhar no espelho, você tá anos com o mesmo rosto. Do nada você se olha e está totalmente transformada. Não tem volta, naquele momento não vai ter uma volta, né? Fala assim, poxa, já fez, não tem o que fazer, né? E assim, até é uma pergunta que eu tinha separado aqui, né? Como você ajuda os seus pacientes a escolher o melhor procedimento para eles? Eu faço uma análise, tá? Então, pergunto o que incomoda, faço uma análise de cada paciente. Então, por exemplo, um rosto mais oval, eu faria um preenchimento no malar. Para quê? Para dar um levantamento, para dar uma projeção, uma sustentação no rosto. Um rosto mais redondo, eu faço um preenchimento no queixo. Por quê? Porque ele alonga, ele afina mais o rosto. Então, cada paciente, eu faço uma análise de cada caso e vou harmonizando aos pouquinhos. Então, eu, por exemplo, né, eu acho muito bonito, eu acho que foi proporcional nariz, boca e queixo alinhado. Então, quando você harmoniza, você deixa o seu nariz um pouquinho empinado, né, uma boca mais volumosa, hidratada, um queixinho mais projetado, isso é um perfil sexy da mulher. Então, e isso você vai harmonizando aos pouquinhos. Às vezes, com os 2 ml, eu consigo jogar em 3 regiões. Então, eu vou distribuindo bem, vou harmonizando. Agora, um perfil masculino, por exemplo, vai bastante produto. Se você quer deixar seu rosto mais quadrado, eu jogo às vezes 5 ml de cada lado, porque é muito extenso, é uma área muito grande.
Então, cada paciente que eu falo, tem um tipo de caso, tem paciente que, Linda, se queixa de olheira profunda, faz um pouco de preenchimento na olheira, ou põe uma área, por exemplo, às vezes tá o bigode chinês muito marcado, daquele ar de cansaço, eu vou lá e preencho, já disfarça um pouco sua olheira. Então, você distribui em áreas estratégicas para harmonizar o seu rosto. Qual é a faixa etária das pessoas que hoje procuram essa harmonização? Existe uma faixa etária certa? Ou geralmente as pessoas começam a procurar quando realmente aparecem as linhas de expressão? Como isso acontece? Assim, é muito. Por exemplo, tem paciente minha que tem 18 anos e já quer Nossa, fazer 18 lábio. anos. 18 Tá com anos. a pele lisinha. Às vezes nem tem ruga, e eu sou muito sincera. Eu chego, tinha uma paciente que eu atendi, foi segunda passada. Fala, Ela, vai pra casa, vai jogar videogame. Pô. ela falou, ai, linda, porque assim, é legal que o Botox também arqueia, levanta o seu olhar, né? Aí ela falou, ai, linda, me incomoda essa ruguinha aqui. Mas não tinha quase nada de ruga. Que ruga, né? Que ruga! Pega a lupa lá, vamos ver essa ruga aí. Só queria levantar o olhar. Aí eu falei, legal pra não ser Botox preventivo, mas assim, sendo sincera, não tinha ruga, né? Então, assim, aí eu falo, eu sou muito sincera com meus pacientes, porque eu tô lidando com expectativa. Tem paciente que chega lá, assim, como posso dizer, por isso que esse mundo de harmonização é muito legal. Mas pra gente falar, linda, você tá realizando o meu sonho. Então, eu juntei aqui um dinheiro pra vir aqui com você. Olha que legal. Sabe, você olhar, tem paciente que se olha no espelho, já chorou, me abraçou, falou obrigada, linda, É a tava. autoestima das pessoas, né? Ela se devolve a autoconfiança para elas. Exato, confiança, autoestima. Então, eu acho isso muito legal, que nem eu falo, não tem preço que pague esse mundo da harmonização facial, porque você impactar você impactar o seu trabalho na vida de alguém é muito gratificante, sabe? Com toda certeza, com toda certeza. Tá? E fala uma coisa assim, linda. Você falou muito sobre a harmonização facial de homem. Teve um cantor aí, vocalista. Eu sou vocalista de banda de rock, então assim, eu presto um pouco de atenção nas notícias. Teve o MC Daniel, né? Ele Tá. fez algumas intervenções ali, ele mudou bastante o rosto dele, Muito, né? né? Eu cheguei a ver, não, agora o MC Daniel se tornou uma pessoa atraente. Eu não consegui ver diferença, assim, se ele se tornou atraente, né? Pra mim ele continua a mesma coisa. Mas assim, você consegue ter uma análise melhor. Sim. Né? Você lembra desse caso, ou de algum caso famoso, assim, que você fala, não, cara, essa pessoa mudou da água pro vinho. Sim. Não, por exemplo, o MC Daniel, né, foi um caso muito legal dele, porque ele fez, né, analisando, assim, o preenchimento de mandíbula, então ele deve ter colocado bastante ml pra deixar o rosto dele mais quadrado. Então, por isso que eu te falei, isso que deixa um homem o rosto mais atraente, o rosto dele era bem magrinho, então o preenchimento de malar, se você olhar pra ele, foi bastante produto mesmo, né, mas assim, mudou. Transformou. Já o caso dele foi mais transformador, né? Mas você vai aí, às vezes, uns 20 ml. Pra você transformar um caso, pra transformar um paciente, às vezes é 20 ml. Ou um paciente que tem, por exemplo, a mordida. Eu já peguei paciente, né, que tem uma mordida mais pra trás. Então, às vezes, quando você projeta um queixo, já melhora totalmente esteticamente, sabe? Então, realmente, muda, tem bastante caso que é muita mudança mesmo. E qual foi o teu caso mais desafiador? Você falou, caramba, isso aqui vai desafiar realmente o meu potencial. Teve algum caso no seu caminho? Então, é que assim, como eu faço aos pouquinhos com cada paciente, como eu posso dizer, não é tão impactante na hora. Impacta porque incomoda a pessoa de certa forma, mas não muda totalmente a identidade. Mas assim, teve uma paciente minha sim, que ela estava um pouquinho acima do peso quando ela me encontrou. Então ela tinha muita bochecha, muita papada, não tinha nada de lábio, não tinha nada de queixo. E ela também foi com o tempo ela foi emagrecendo, fez dieta, fez também a lipo HD, ela mudou totalmente. Mas eu entrei com ela, fiz bichectomia e lipo, fiz depois parte de preenchimento, tanto que ela vem em 5 segundos começou a estar comigo. Que legal. Mas foi um caso bem diferente. Eu falei pra ela, eu falei, olha, você vai mudar? Porque a gente, por exemplo, a bochecha dela, já, esteticamente, já dava aquele ar de criança, um rosto mais infantil. Eu falei, quando a gente fazer a bichectomia, já vai mudar muito, e incomodava muito ela. E ela mordia também, então a bichectomia é legal também não só por parte estética, mas a parte funcional, pra quem morde muito a bochecha.
E daí eu falei pra ela: "Agora a gente vai entrar com uma lipo, tirar essa gordurinha". Então o rosto dela ficou fino, ficou totalmente um lábio mais volumoso, a gente entrou com clareamento, a gente cuidou toda da parte oral dela, fiz limpeza, clareamento, fiz várias restaurações em alguns dentes, coloquei faceta. Então É uma assim, outra pessoa, né? ela mudou totalmente, tanto que ela fala: "Nossa, linda, tira essa foto aí de 2 anos atrás, não sou eu". 2 anos aconteceu isso. 2 anos, 2 Olha anos. só, meu. A pessoa pode mudar, né, em 2 anos, 1 ano. É isso que eu ia te falar, qual que acho que eu não formulei direito a pergunta anterior, né. Período de mudança de uma pessoa, né, geralmente para ela chegar no resultado final dela. Ela começa ali com interesse, aí você é bem cautelosa em relação, né, às intervenções, e aí quando você fala: "Pô, essa pessoa está pronta", no caso dela foi 2 anos. Mas geralmente quanto tempo demora aí pra gente chegar no ou de repente é imediato, a pessoa já fez uma vez e fala: "Não, tá legal, tá". Sim, tem paciente que, por exemplo, faz comigo uma vez e já fala: "Linda, é bem preciso, assim, já me incomoda o bigode chinês". Então, se só incomoda o bigode chinês, na hora que a gente joga 1 ml já pra ela, era isso que precisava, era isso que bastava. Então ela já fala: "Nossa, linda, já mudei totalmente. Nossa, já melhorou, tá ótimo". Agora tem paciente não, porque assim, a harmonização vicia, né, não vou É isso que eu dizer ia te falar, né, as pessoas elas vão vicia. recorrendo e vira uma coisa que Vicia. Então, assim, eu só não pode perder muita mão. É que nem eu falo, eu seguro algumas pacientes. Mas tem paciente que fala: "Linda, agora eu quero fazer mais boca, agora eu quero fazer um queixo, agora eu quero fazer uma mandíbula". E a gente vai fazendo aos pouquinhos e construindo. Mas assim, é que nem eu falo, depende de qual resultado você queira chegar. A perfeição não existe, né. A gente fica um pouco habituada nisso, porque eu, por exemplo, tô nesse mundo da estética, então você quer bocão, tudo alinhado, mas realmente a perfeição não existe. Mas o que eu aconselho, você que tem já de segunda harmonização, começa aos pouquinhos. Começa construindo, colocando poucos ml, depois passa um tempinho, coloca mais um pouquinho, vê o que você realmente gosta, né. Pra você também não se olhar no espelho e se assustar. tem um choque ali, né, fala: Então, meu Deus do céu, né, o que que eu fiz com o meu rosto, né". e fala assim: "Nossa", mas é bem difícil chegar a Bem um caso difícil, assim, né. é bem As pessoas difícil. acabam gostando, né, falam: "Pô, que legal, minha boca agora tá mais cabelinha, né, tô minha bochecha tá mais pontuda". Acho que acontece isso. E fica muito natural. Então, você não diz quando você 1 ml é um sachê de ketchup, por exemplo, a Olha quantidade. só. Não é quase nada. Então, assim, quando você, por exemplo, vai fazer um malar, é bem extenso. Se você joga 0,5 de cada lado, você vai dar um tchan, um up, mas não vai ficar nada exagerado, sabe. Então, o que nem eu falo, o que muda mesmo é quando você coloca muita quantidade. Aí sim, você muda totalmente o formato do seu rosto, você muda, por exemplo, alguns narizes que tem paciente que tem um nariz mais caidinho, vou lá e coloco um preenchedor, ou para quem tem aquele ossinho. Então o preenchedor realmente muda muito, assim, muda aparentemente o que você se incomoda, ele tem esse impacto, Olha que legal. né. Agora o botox também, o botox é bem legal, né, mas o botox o pessoal faz mais por prevenção, por linha de expressão. Já o colágeno é um tratamento que você vai tratando a pele, você com o tempo você vai perdendo colágeno, então você vai dando aquela sustentação. Tem paciente que tem mais idade, né, então, por exemplo, uma paciente de 50 anos, aí tem que fazer bastante procedimento. É isso que eu ia te falar, essas pessoas com idades mais avançadas, né, não tão avançadas, eu tenho 43 anos, então eu não posso falar que 50 anos é uma idade avançada. Mas assim, qual foi a paciente mais idosa que te procurou lá e falou: "Meu", e realmente teve alguma mudança, teve alguma coisa assim nesse sentido? Foi uma com 75 anos, 75. só que ela nunca tinha feito harmonização. Ah, conta pra gente esse caso. Ela foi bem interessante esse caso, inclusive. Ela se queixou, ela era uma paciente bem magrinha, então a pele estava com muita flacidez, e ela nunca tinha feito esse mundo da harmonização, ela nunca tinha entrado nesse mundo da harmonização. E aí eu falei pra ela, eu falei: "Ó, você que vai começar agora, é um caso meio complicado, porque a pele estava totalmente com derretimento de face, então assim, pra gente ter uma sustentação novamente, teria que ser muitos procedimentos, muitas sessões de colágenos, entrar com laser, e ela era uma paciente fumante, então o bigode chinês muito marcado. Então, assim, muda totalmente. Aí, quando eu conversei com ela, eu alinhei a expectativa com ela, porque ela falou: "Não, linda, eu quero ficar desse jeito". E às vezes, assim, não é, tem que entrar com fio de pedose, até fazer uma cirurgia plástica, né, Sim. dependendo de cada caso. Então, claro, vai melhorar, mas
às vezes chega totalmente, que nem eu falo, uma paciente que se cuida com 20 anos, uma paciente que começa a se cuidar com 60 anos, é totalmente diferente. É É totalmente onde entra diferente. o papel do botox preventivo, né? Que a gente tinha conversado no começo do episódio. Exatamente. Então, assim, o que eu aconselho, quanto mais cedo você começar a se cuidar, é melhor, né? Pra você futuramente realmente também não ter uma pele mais envelhecida, pra você não ter, por exemplo, aquelas, sabe, as código de barra, aquelas linhas de marionete. Código de barra. Fala mais pra gente sobre isso, né? Como que é as nomenclaturas aí das marcas de expressão? O pessoal até fala, de um paciente que eu cheguei pra ele e falei: "Ah, o seu lábio é um paciente masculino, é estilo gaivota". Estilo gaivota? O que seria estilo gaivota? É, por exemplo, assim, né, quando a paciente tem muito lábio aqui, tá, nesse centro, e não tem muito lábio, já reparou? Eu já, mais ou Já menos, viu né? algum caso assim? Eu vou começar a reparar nos lábios gaivotas agora. Eu quero identificar. Explica pra mim o que seria um lábio gaivota. O lábio gaivota, por exemplo, é quando o paciente tem bem aqui no centro, mais concentrado, e aqui tem quase nada. Então, chama o lábio gaivota, aí você tem que preencher as laterais pra deixar mais harmônico. Ou beijinho curto, né? Que é aquele Porque tem paciente que não tem nada, tem paciente que não tem nada de lábio, assim, não tem nem contorno, que aí tem que entrar com uma micropigmentação labial, muitos procedimentos. Mas porque paciente quando tá caidinha, então isso chama aquele sorriso triste, sabe? Você já reparou? Eu não reparo muito. Mas você falando agora, com certeza, amanhã eu vou estar reparando em todas as pessoas ao meu redor. Repara, um bigodinês muito marcado, tem gente ou que tem a olheira muito profunda. Então, às vezes, eu, né, falo para o paciente: "Olha, você tem uma olheira muito profunda", porque às vezes nem é assim, é a cor da olheira, é a profundidade, a coloração. Tá? Então, aí a gente diz, por exemplo: "Olha, você tá com uma olheira muito profunda", e aí a nomenclatura é isso praticamente, com aquele nariz mais caidinho. A olheira, por exemplo, quando a gente trata essa parte aqui do olho, né? Ou até mesmo aqui em cima, existe algum perigo com o olho? Porque assim, é uma área totalmente sensível, né? Pele totalmente fina, né? Então, assim, eu vejo, às vezes eu É. vou no jiu-jitsu, eu dou qualquer pancadinha, já tô até roxo aqui já. Mas assim, a gente vê que qualquer pancadinha causa um trauma. É mais Aham. delicada essa parte na hora do procedimento? É. Tanto que quando a paciente procura querendo fazer preenchimento de olheira, eu sempre tento, por exemplo, às vezes preencher um malar, você levanta, ou às vezes quem tem uma linha de expressão marcada, o bigode chinês, porque evitar sempre muito na olheira. Porque a olheira é uma região realmente uma pele muito fininha. Então, se você colocar muito produto, ou um produto muito reticulado, pode dar aquela bolsa, né. Então, assim, o que eu gosto de fazer com a paciente, né, quando é desejado fazer esse tipo de procedimento. Eu vou colocando bem pouquinho, então às vezes eu coloco numa sessão 0,3 de cada lado, bem pouco, espero os 15 dias, vejo como se adapta, e aí depois eu coloco mais um pouquinho, pra não ter risco de ter bolsa, porque a chance de ter é muito grande, É grande, muito né? alta. Olheira que tem essa parte mais de bolsa, que nem nariz também é uma região muito delicada, então eu também gosto de colocar pouco produto numa sessão, né, porque é muito vascularizado, então um preenchimento mais avançado também. E é perigoso, né? O rosto tem muitas terminações, né? Muita vascularização, né? Muita Quando a vas gente começa a conversar aqui, a gente começa a lembrar do rosto, as partes mais delicadas. Quando a gente fala de bochecha, né, a gente está falando uma parte, né, mas quando a gente fala de perto do olho, nariz, realmente, você não fica assustada na hora que vai fazer assim, fala, caramba, mas se eu perder a mão aqui, eu vou... Olha, eu vou ser sincera, no começo, né, que a gente não tem muita prática, então os meus primeiros casos de quando eu comecei a fazer preenchimento, quando eu olhei, eu falei: "Meu Deus, não é pra mim". Aquelas cânulas daquele tamanho entrando no rosto da pessoa e furando o rosto inteiro, falando: "Ai, não vai ser pra mim". Quando eu fiz no curso, eu falei: "Ai, eu não vou gostar". Mas assim, é prática, na verdade, né, prática, são técnicas, eu aprimorei muito meus conhecimentos, então eu estudei vários tipos de técnica, até onde eu escolhi uma que realmente me encaixava no resultado que eu queria. Então, assim, é complicado, né, por exemplo, quando faz um preenchimento labial. Eu gosto de dar uma anestesia intraoral, né, como eu sou dentista, sou apta a dar aquela anestesia intraoral. Deixa eu te falar, existe anestesia. Para qualquer procedimento, vocês aplicam anestesia ou não?
Eu sim, eu faço totalmente, quero que o paciente seja um caso indolor. Então, que nem tem uma paciente minha que veio lá da gringa, agora recentemente. E ela falou que lá eles não aplicam anestesia intraoral. Então ela fez um preenchimento labial totalmente só com pomada anestésica. Mas, tipo, tatuagem, né? Vou fazer uma E ela falou que tatuagem. ela sentiu tudo e Nossa. foi um desconforto. E assim, eu já não quero que o paciente sinta a anestesia intraoral, que vai ser aquela hora que dá um pouquinho, né, aquela anestesia de dentista, que dá uma ardência do líquido entrando, né, lidocaína, mas só. Depois você não sente nada, até porque o preenchedor tem anestésico. Então, fica muito mais confortável para o paciente e para mim, né. Então eu gosto de trabalhar com a cânula, eu vou fazendo aos pouquinhos, mas hoje em dia eu faço um preenchimento em 20 minutos. Mas é porque nem eu falei para você, é hábito. No começo, eu fazia um preenchimento, tinha maior cautela, cuidado, e é mais à mão também, né. Então, que nem tem cânula de 22 vezes 50G que fala, né, e uma de 70. Tem profissionais que não conseguem trabalhar, por exemplo, com a de 70. Eu trabalho com as duas, porque hoje em dia o que importa na é a minha mão, é o meu olhar clínico. Mas, assim, quando eu estava no começo, eu não conseguia, não era dessa forma não, bem diferente. Um preenchimento dura 20 minutos, mas existe algum procedimento que ele dura mais do que 20 minutos? Você fala assim, cara, vou ter que esperar umas 2, 3 horas, que aqui é. Como que eu faço, por exemplo, meus pacientes, né? Eu separo uns 30 minutos na agenda para fazer uma avaliação, porque a avaliação é muito importante, né? Que nem eu falei para você, alinhar a expectativa de cada paciente, fazer uma análise, fazer um protocolo especializado. Então, eu esclareço todas as dúvidas, né? Explico um pouquinho. Então, deixo uns 30 minutinhos na parte da avaliação. Aí a gente vê o que faz. Então, se o paciente quer fazer um preenchimento full face, eu faço em 1 hora. Full face, digo, o rosto inteiro. Então, às vezes, eu jogo uns 4 ml no rosto inteiro. Nariz, boca, queixo, malar, mandíbula e vou aplicando. 1 hora. 1 hora. Aí Uma seria hora. uma sessão de 1 hora. Ou todo o procedimento é feito em 1 hora. Todo procedimento em 1 hora. Eu pego 1 ml, aí, por exemplo, né, como eu divido, vai, uma mandíbula, um ácido hialurônico mais reticulado. Eu jogo na região da mandíbula. Agora a gente vai fazer um lábio. Pego outro ml de uma reticulação mais média, jogo um pouco no lábio. Então, mas assim, totaliza 1 hora. Agora, se for fazer só uma boca, é bem rapidinho, uns 20 minutinhos. O Botox, então, é 10 minutos. O Botox, porque é com agulha de insulina. Então, eu vou aplicando, né? Passo uma pomadinha anestésica só, dou um gelinho para disfarçar a dor do paciente, porque já o Botox não tem anestesia, né? Então, e aí só vai dando umas ardências, mas assim, aplicação em 10 minutos, é muito rápido mesmo. Agora, bichectomia, lipopapada, é algo mais invasivo, é uma cirurgia, aí tem tudo um preparo, né? Um campo operatório, é algo mais. Aí dura em média umas 3 horas. Isso que eu te falar, a gente não conversou sobre bichectomia, né? Que acho que foi um grande começo da harmonização, acredito que os dentistas, começou da bichectomia. Né? Com a bichectomia. Foi aí que começaram, né? O dentista tá tirando a gordura ali da bochecha. Eu lembro o meu dentista falando isso alguns anos atrás, né? Pô, agora eu também estou fazendo procedimento. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tipo de procedimento. Na verdade, a bichectomia foi meu primeiro curso que eu fiz nessa Tá vendo? harmonização. Foi da primeira. É. Foi o primeiro. E a bichectomia é realmente, sim, é muito legal, tá? Muda realmente, como eu falei, tanto a parte estética quanto a parte funcional. Mas é uma cirurgia, é o que eu digo para minhas pacientes. Então, como que é feito? Eu faço uma mini incisão, tá? Dentro da bochecha. Tiro, removo até 30% da bola de Bichat, tem até um certo limite, tá? E aí dou um pontinho, faço uma sutura e acabou. Mas assim, o que é bom dizer, né? Que a bichectomia tem muitos mitos. Hoje em dia o pessoal fala, chega no consultório e fala assim, ah, linda, minha bochecha vai cair? O meu rosto, eu quero fazer, me incomoda, mas eu acho que meu rosto vai cair, que todo mundo dizem, todo mundo fala antigamente. E não é comprovado cientificamente que seu rosto vai cair, né? Se na verdade todo mundo envelhece, todo mundo vai perdendo as bolinhas de gordura, enfim. Mas a bichectomia, esses 30% que a gente remove, serve só quando a gente é bebezinho na amamentação. Então depois ela não tem muita função no rosto. Então é mito, assim, a bichectomia, essa bola de Bichat que é removida é até 30%. A bichectomia, ela tem uma função estética? Ou ela é só realmente um incômodo da pessoa por dentro da bochecha? Ou ela realmente faz um delineado no rosto? Por exemplo, quando você remove a bola de Bichat, em 1 mês o paciente já começa a ver o resultado. Porque
essa parte aqui, né, a maçã do rosto já começa a ficar seu rosto mais fino, seu rosto mais harmônico. Então, que nem eu falo para meus pacientes, tem paciente que fala: "Ai, linda, não quero fazer uma cirurgia, quero fazer só um preenchimento". Mas você já tem bochecha, você vai fazer um preenchimento de malar, vai ficar com o rosto mais sustentado, e não é isso. Então o ideal é o quê? Traça um protocolo, faz uma bichectomia, remove, vê como vai ficar o seu resultado, depois você começa a preencher em áreas específicas. Então você preenche um malar, você preenche um queixinho. Tem um paciente meu que ele é de perfil masculino e ele se incomodava, até porque ele mordia muito, né? A bochecha. É a bochecha, então futuramente você pode ter uma lesão branca, sendo que você morde a bochecha. E aí ele optou por fazer a cirurgia de Lesão bichectomia. branca? Aquelas lesões cancerígenas, quando Olha. você morde muito, Certo. sabe aquelas que fica com a bochecha machucadinha? Sim. Então assim, não só esteticamente, a parte funcional também é importante. E aí eu fiz nele a bichectomia, ele amou, ele falou: "Nossa, linda, foi a melhor coisa que eu fiz, meu rosto mudou muito, afinou bem". E aí agora a gente vai entrar com a parte de preenchimento. É isso que eu ia te falar. O paciente chegou hoje lá, tá? E aí ele tem tudo lá. Ele não fez a bichectomia, não fez tudo. Qual que é a ordem de procedimentos que você, de repente, ia sugerir? Né? A pessoa fala, ó, vamos começar pela bichectomia, depois a gente faz aqui um botox. Né? Vamos pegar aí uma pessoa de 30, 40 anos, né? Mais ou menos. O que eu aconselharia, assim, para ver algo mais imediato, preenchimento. O preenchimento é algo mais imediato. Um botox que assim, cada procedimento tem um tipo de função, mas o botox depois, ou numa sessão, às vezes eu faço um preenchimento, um botox e um colágeno. Tá. Então depende de cada paciente. Bichectomia lipapada, se o paciente quer, como pode dizer, quer entrar nessa parte cirúrgica. Se ele não quiser, eu não quero fazer as drenagens, eu não quero fazer, então vai preenchimento e botox, que o pós é muito mais tranquilo e o resultado é imediato. O pós da papada e bichectomia é quanto tempo? O pós entra com drenagem, eu indico umas 10 a 15 sessões de drenagem, tem que ser com alguém especialista em pós-operatório, porque é 50% do profissional e 50% do pós-operatório. Senão pode ter algumas complicações, né. Medicamento, tem que entrar com antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, eu até aconselho uma injeção intramuscular, tá. A gente tá falando E aqui de 30 a 45 dias aí. é, uma um resultado de cirurgia assim, resultado final de bichectomia lipapada é 6 meses. 6 6 meses? meses. Por ser uma cirurgia. Então, por isso eu falar algo muito mais complexo. Quando você está disposto a entrar numa cirurgia, é algo mais complexo. Recentemente teve uma paciente que ela vai viajar, e ela pediu pra mim: "Ah, linda, o que eu posso fazer mais imediato pra mudar meu rosto?". E aí eu fiz o preenchimento e falei: "Pós a viagem, a gente pode se programar pra fazer uma bichectomia, uma lipopapada", mas assim, não tem como você fazer que não é tão simples quanto um preenchimento. Então você tem que ter se preparar. A lipopapada ela vem da mesma técnica da bichectomia também. É uma retirada de gordura abaixo do queixo, é isso? Isso, é uma retirada de gordura. Então você entra com a cânula, né, você aspira a gordura, você tira totalmente a gordura superficial, tá. Então todos os procedimentos eu gosto de fazer o mínimo invasivo, então eu dou só uma incisãozinha aqui e vou lipando, tá. Então a gente lipa e eu uso uma solução também que chama de Klein, que você dissolve a gordura antes da lipoaspiração. Então é uma cirurgia, é algo mais complexo. Então o que eu quando eu falo para minhas pacientes, tem a recomendação: faz a bichectomia e a lipo no mesmo dia, porque aí você só vai ter só um pós-operatório. Ah, Entendeu? perfeito. Do que ficar fazendo um procedimento, depois faz o outro, porque é mais chatinho, é uma cirurgia, né. Não deixa de ser uma cirurgia, né? Ainda É. mais com pós-cirúrgico, né? Com antibiótico, 6 meses de recuperação, né? Vou ficar com a bochecha Vai ter que papada. Porque realmente tem que dá ter uma assustada. Realmente, às vezes o preenchimento é mais rápido, né? É mais imediato. colágeno também, em uma sessão também é uns 30 minutinhos a aplicação de colágeno. É que assim, o colágeno ele é um tratamento, né, então você não consegue ver o colágeno imediato quanto o preenchimento. O colágeno você começa a ver daqui a uns 30 dias, você começa a ver a sua pele um pouco mais firme, com mais Colágeno é brilho. aplicação também. É aplicação, é injetável também. Então eu gosto sempre de aplicar da sobrancelha para o couro cabeludo, para dar aquele efeito lift, sabe. Então quando você levanta, você estica aqui
você levanta dando colágeno, né? Você levanta o seu rosto, você levanta a pele, você tira aquelas gordurinhas, não sei se você reparou, aquela jaw, que fica alguma gordurinha aqui. Eu nunca reparei, mas vou começar a reparar, Linda. Você falou tanta coisa pra eu reparar aqui que amanhã eu vou estar terrível, assim, olhar para as pessoas analisando, né? Analise e me fala o que você acha. Vou dar um cartãozinho teu, assim, ó, a Linda Mello. Procura lá. Já olha, repara na cor do sorriso Cor do também, sorriso, um exatamente. clareamento. Claramente, É exatamente. legal. E me fala uma coisa, tem pessoas começando hoje, né, na sua carreira, e às vezes se formam dentistas. A gente falou muito sobre. Você quase desistiu, né, da tua carreira de Sim. dentista. Queria que você falasse um pouco disso pra gente, mas o que você aconselha uma pessoa que hoje está se formando, que está buscando harmonização, que de repente não se identificou com aquilo que ela fez na faculdade, mas procura uma especialização posterior à faculdade. Conversa um pouco da sua experiência, tá? Para a gente poder deixar essa dica às pessoas que vão ver esse programa, com certeza você vai ser uma referência para muitas delas, né? Fico muito feliz, de verdade. Bom, a experiência que eu tive, né, quando eu me formei, eu trabalhei em outras clínicas e eu não me identificava, porque eu não via, era esse tipo de odontologia que eu queria. E é que nem eu falo, eu acho que vai muito além de valor, sabe? Então, por exemplo, eu não queria atender quantidade. Eu queria dar uma qualidade para cada paciente, eu queria dar um atendimento, sempre foi o meu sonho, né? Então, ter meu próprio consultório, atender as minhas pacientes, ser um atendimento mais individualizado, personalizado. E quando você começa a trabalhar em outras clínicas, não é assim, né. Então, foi onde eu optei a começar a empreender, né, eu falei: "Não, vou começar a empreender", tal, como tive umas experiências meio ruins em outros lugares, e fui buscar meu próprio atendimento, comecei do zero. Então eu comecei a aprender assim, e não é fácil o começo, sendo sincera, não foi fácil, pensei em desistir várias vezes. Primeira vez que eu aluguei uma sala, eu não tive nenhum paciente, eu tinha 3 pacientes no dia, na verdade eu agendei, e todos faltaram. E eu tive que Nossa. ainda pagar a sala, e aí eu fiquei super decepcionada, eu falei: "Nossa, mas por que, né, comigo não tá dando certo?" O porquê, eu queria me destacar no mercado, eu não conseguia. E assim, né, suspeita pra falar, mas eu era boa do que eu fazia, e tal, mas, aí foi quando eu comecei a investir muito no Instagram. É o que eu aconselho, investir muito no Instagram. Então, você tem um posicionamento no seu Instagram. Comecei o mundo da harmonização abriu muitos caminhos para mim. Então, nesse meio de network, comecei a ir em muitos congressos, comecei a fazer muitos cursos. E aí eu comecei a me aprimorar, aprimorei minhas técnicas. E foi onde eu comecei a me encontrar. E aí, assim, é um indica pro outro, é o Instagram. Eu tenho muito retorno no Instagram. Uma época eu já fiz anúncio, né? Já divulguei em outras áreas. Fui uma época atender lá em Belo Horizonte também. Hoje em Nossa, que dia legal. pretendo atender em São Paulo, atender em outras regiões. Tenho paciente de Praia Grande, de São Vicente, de Cubatão. E até paciente, por exemplo, que eu faço uma avaliação online. Então, tem paciente que vem pelo meu Instagram. Teve uma que veio de Chicago. A Olha que gente fez legal. uma avaliação online, né, por causa da distância, e ela veio para aqui para o Brasil, e na hora a gente já fez o preenchimento, a gente comprou outra amiga, teve uma que eu fiz da MSC, então aí já divulgou para o navio, então quando eles desembarcam, eles já fazem comigo toda essa parte de preenchimento, e assim, é mais boca a boca, e foi aí que eu comecei a crescer na minha carreira, né, comecei a pegar amor pelo que eu faço, então, que nem eu falo, não é só minhas pacientes, eu até me torno amigas delas, elas me seguem no Instagram, a gente tem um vínculo, né? E cada vez assim, você tem na sua cabeça onde você quer atingir, qual o seu propósito, né? E é que nem eu falo, meu propósito hoje em dia é impactar de alguma forma o meu trabalho na vida das pessoas. Assim, realizando sonhos, indiretamente, melhorando a autoestima de cada paciente, a autoconfiança. Quero esse ano começar já a dar curso, né? Tem muitos profissionais me procurando, para você assim não desanimar, porque todo começo é difícil. Mas assim, se você faz com amor, se você faz com dedicação, vai dar certo. Perseverança, né? Perseverança. Infelizmente assim, ou felizmente, né, o empreendedorismo no Brasil ele não é feito para amadores, né? Então assim, a gente não basta a gente querer, a gente precisa perseverar, né? Eu tenho uma experiência própria com isso em relação também, muitos dos meus projetos nunca começaram também dando certo.
né? Então, a gente estava até conversando com uma amiga ontem, e a gente falou, é tudo no seu tempo, né? Às vezes as coisas dão muito certo de um jeito, depois aquele tempo muda, e elas vão dar certo também se você perseverar. Mas você precisa estar no jogo, você precisa estar ali disposto a fazer, né? Só as pessoas que estiveram dispostas a fazer conseguiram trazer um resultado, né? Fazer com que... E assim, o que a gente vê assim da Linda Mello, pelo menos o que eu senti aqui, é que tudo que você faz com muito amor. Né? Além de você ter muita propriedade, você foi buscar saber, foi buscar conhecimento, você faz com dedicação, né? Então a chance disso dar certo, como já deu, né? Com todos, você é bem sucedida na sua área, é maior ainda, né? Então você tem muita coisa a alcançar ainda. Eu tenho certeza que você vai estar aqui outras vezes com a gente, trazendo novidades também, porque assim, aqui ó, não parece, mas já foi 1 hora de papo. Nossa, você passa rápido demais. Passa rápido demais, a gente conversou sobre muita coisa. Sim. E você deixou pra gente aqui um bom perfume, né? E assim, um bom exemplo para as pessoas, porque às vezes as pessoas veem uma pessoa nova dando certo, julgam pelo Instagram da pessoa, falam, mas aquela pessoa deu certo, tem a família por trás, Exato. ou tem alguém por trás dela, alguma coisa tem de estranho. Não, a pessoa se dedicou, né? Ela se frustrou em algum momento, alguma coisa deu errada para depois dar certo. Exatamente. Né? Mas as pessoas não estão dispostas, elas estão dispostas a parar no erro, de repente, falar, não, aqui tá dando errado, eu vou parar porque não é para mim, tá? E talvez se você tivesse parado ali no passado, quanta coisa você não deixou de viver, quantas vidas você não ia deixar de transformar, né? Então eu vejo por esse ângulo, eu vejo por esse lado. Isso que eu senti nessa conversa com você, e assim, estou muito feliz, é uma honra estar com você aqui. Com certeza que as portas sempre vão estar abertas do Diário Cast para novidades, para produtos novos, que a gente estava conversando ali fora, né, um pouquinho. E a gente queria que você deixasse também aqui um alô, né, um até breve para as pessoas que estão assistindo. Bom, eu fiquei muito feliz em estar em participação desse seu programa. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, tá? É totalmente recíproco. Você tem um potencial enorme, tá? E com certeza virei mais vezes aqui falar um pouquinho mais da minha história, contar mais sobre os novos projetos, né? Que esse ano já tem vários. E você me acompanhando pelo Instagram também, né? Tô sempre à disposição. Vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui o teu Instagram, tá? Então pode ficar tranquilo aqui debaixo do YouTube aqui. Quem quiser seguir aqui a Linda Mello, vai poder seguir a doutora Linda Mello. Mas muito obrigada, viu? Obrigada. E é isso, né? A gente tem que deixar um legado. Com toda certeza, tá? A todos vocês que estão assistindo, a gente queria agradecer a grande audiência que a gente está tendo. 4º episódio, 2ª temporada vindo com tudo, fervilhando, e tem muito mais por aí. Hoje foi com a Linda Mello, nos vemos brevemente. Diário Cast, a nova voz do Santista.